Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Cristal e eu cortei a minha franja, tentei fazer uma mecha, mas ficou tudo loiro, né? Enfim, depois eu arrumo esse cabelo, mas a pauta aqui é esse tema polêmico zérrimo, que é mulher trans pode ter barba? Travesti pode ter barba? Então, vou tentar ser bem objetiva aqui, né? Esse tema sempre foi pauta aí há anos, que é pauta no mundo trans. E não tô falando de pessoas não binárias aqui, tá? Tô falando sobre mulher trans travesti mesmo. Não vou falar sobre pessoas não binárias aqui, nesse vídeo. O que acontece? Luísa Marilac lançou lá o vídeo, vocês já devem estar sabendo, todo mundo já deve ter visto esse vídeo. Se vocês não viram, pesquisa aí Luísa Marilac, barba. Acho que vocês vão encontrar. No qual ela fala que mulher trans travesti não tem que ter barba. Não pode ter barba. E não é chuchu. Ela não tá falando de chuchu, é de barba mesmo. Barba, barbão, bigode, barbona. Olha, pra resumir, o que eu penso sobre isso, vou deixar resumido aqui agora, é o seguinte. Eu não tenho nenhum problema contra. Não sou contra a mulher trans travesti que quer ter barba. Barbona mesmo. Não sou contra. Mas eu acho que é legal, é importante, né? Uma mulher trans travesti colocar sua feminilidade ali, né? Já que existe essa nomenclatura de mulher trans travesti, colocar sua feminilidade na roupa e ser sincera consigo mesma e não usufruir da palavra, né, e do peso que tem essa nomenclatura de mulher trans travesti, assim, como um lugar de transconveniência, né? Então, só em alguns lugares que ela vai se denominar trans. Só em alguns lugares que ela vai exigir o seu direito como uma pessoa trans, né? Só que em outros lugares ela vai pegar um tipo de privilégio do seu símbolo de masculinidade, que é a barba, né? Porque a barba, no senso comum, social, senso comum, a barba ela é uma representação de uma masculinidade. Isso é um fato, né? Então a pessoa tem que ser muito sincera e muito consciente de si, né? De não cair nessa armadilha de usar a transconveniência, que isso é muito ruim, isso é muito horrível pra nossa comunidade, né? Mas enfim, mas eu vou tentar ir por outras camadas também, né? Mas resumindo é isso, eu não tenho nada contra. Se a pessoa ela fala que o pronome dela é ela e ela é uma mulher trans, por que não respeitar isso, certo? Só que aí só que aí a gente entra num lugar social, né? Porque assim, antes do lugar social, tem um lugar psíquico interno de quem nós somos. Uma busca de quem nós somos, um lugar mais subjetivo, né? Que ser uma pessoa trans é sim transcender um gênero. Um lugar dentro de si, trans dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça, você é uma mulher? Você é uma mulher. Dentro de mim, eu me sinto assim, assim, assado. Tá, ok, isso é uma camada do mundo trans, né? A outra camada tem a camada social. Que aí pega, né, você ser uma pessoa trans, uma mulher travesti barbada, que tem alguns, e com pelos, né, no corpo e tudo mais. E de novo, não tô falando de chuchu, tá? Tô falando de pelo mesmo, né? Tony Ramos e barba. Você tem que bancar a sua posição e saber que tem gente que não vai te enxergar desse jeito. E você não pode querer que todo mundo te enxergue de primeira como uma mulher trans travesti. Se você não tá dentro dos signos colocados pela sociedade, se você não tá dentro dos signos colocados sobre o que é mulher pela sociedade, né? Dentro dessa sociedade, você não pode querer que todo mundo te trate no feminino logo de primeira, né? E você vai sim lidar, você, mulher trans travesti barbada, você vai sim lidar com muitas dificuldades de se colocar nesse mundo como você quer ser vista. Então você tem que se bancar em relação a isso.
Você vai sim sofrer preconceitos muito maiores. Você vai ser impedida de usar banheiros, mais ainda, né? Porque as mulheres trans que não têm barba e que estão numa estética realmente de higienização de pelos, né? Tipo, como eu tô dentro desse padrão, mas feminino, o que é visto, o que é feminino da sociedade, feminino dentro da sociedade. Então, não tenho problema em usar, tipo, não me olham torto quando eu entro no banheiro, né? No banheiro feminino. Mas uma mulher trans travesti barbada vão olhar torto e vão questionar e vão, tipo, o quê? Então você tem que bancar isso, né? Porque não é todo mundo que tem esse tipo de consciência de gênero. Consciência de gênero, de volatilidades e de diversidades, né? E também, tanto quando você for, sei lá, na farmácia, você for no mercado, você vai viver o mundo, se você for num lugar que é trans-free, pode ser que você passe por dificuldades, né? Porque é isso, tem gente que não vai entender a volatilidade do que é ser uma mulher nesse mundo, né? E eu acho que são essas coisas, né? De você estar bem centrada e de viver essa feminilidade e arcar com isso e não usar esse lugar de transconveniência. Eu sou trans aqui, mas no outro espaço eu vou usar do meu poder de cisgeneridade masculina, entendeu? Tipo, ou seja, você, dentro de um grupo, do grupo trans, do grupo LGBT, você fala que você é trans. Só que chega num lugar mais cis, você se veste de menininho pra ir, de garoto, né? E isso eu não concordo nem um pouco. Né? Se você usa isso só pra sua transconveniência, corte tudo isso, né? Você tá com muitos conflitos, vá fazer terapia e vá se entender nesse mundo pra você não ser uma pessoa fake e falsa. Então, e a outra camada se você realmente vive isso no seu dia a dia, tendo essa barba, você vive a sua feminilidade, então você vai ter que bancar com muitas coisas nesse mundo, você vai sofrer bastante, né? Entra até numa outra camada um pouco mais profunda, que é essa busca da passabilidade, que é um outro vídeo que eu fiz aí também, falando sobre passabilidade trans, né? Essa busca do estar mais feminina possível. Mas a gente entra nessa questão, que é ser feminina, né? A gente tem uma ideia, um senso comum do que é ser feminino, dos signos femininos que foram construídos ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da nossa história. E a sociedade, as pessoas no mundo, nesse planeta Terra, elas têm esse tipo de educação, né? Do que é feminino e do que é masculino, né? De novo, não vou entrar na questão de gênero fluido e outras camadas de trans e não binaridade. Tô falando aqui de signos realmente binários, tá? Então você é uma mulher, você... a gente tem os signos femininos, né? E de certa forma tudo bem ter esses signos femininos. E tudo bem também a gente questionar esses signos femininos e masculinos, né? A barba, ela é um signo que a gente conhece por ser masculino. Mas por que a gente não pode questionar isso também e quebrar com isso? O lance é totalmente... Eu acho que toda essa problemática gira em torno de como a gente se põe no mundo, de como que a gente se porta no mundo. Porque nós somos seres sociais. E a gente vai se relacionar com outras pessoas. Então como que as outras pessoas vão enxergar a gente, né? Então é isso, você, mulher babada, mulher que tem barba, tenha essa consciência de que você vai ter que bater de frente sempre, né? Eu, Maria Cristal, não vejo nenhum problema nisso, tá? Desde que você segure suas pontas e arque com isso no seu dia a dia. E não tenha esse lugar da transconveniência, né? Então, e do conforto, certo? Tipo, um dia eu tô menininha, outro dia eu tô menininha. Isso não é ser mulher trans travesti, isso é uma outra coisa. Tipo, pode ser gênero fluido, né, não binário, sei lá, um dia você tá mais feminina, outro dia você tá mais masculina, né? Isso é uma outra coisa, certo?
Tanto que, assim, roupa tem gênero. A gente sabe que na nossa sociedade tem gênero, né? Mas assim, se a gente for discutir, entrar em outras camadas, a gente vai ver que não tem gênero, né? Então tudo depende da cultura onde a gente está e do questionamento que a gente faz sobre essa cultura que impõe pra gente as coisas, né? Então é isso, pessoal. Eu só espero que vocês, mulheres trans barbadas e tudo mais, né, com pelos, e que tenham essa realmente verdade consigo mesma, que vivam isso no seu dia a dia, que tenham realmente essa transição na vida de vocês. Não sou contra, mas é um limbo, né? Porque, de novo, a gente vive numa sociedade com signos que foram criados ao longo da história. Então, como que lidar com isso, né? Eu me sinto muito desconforto com barba e com chuchu, né? Quando começa a nascer pelo, assim, tipo, mano, eu tenho que fazer laser já tenho que raspar, tenho que passar gilete, tipo, pelo no meu corpo eu não gosto, né? Eu realmente trago muitos signos femininos pra minha vida, porque é como eu me identifico, é minha identidade de gênero, né? É como eu me sinto bem. E... enfim, se vier uma mulher trans com barba falar pra mim que o pronome é ela, dela, vou respeitar, entendeu? Não tem por que não respeitar. Mas, de novo, reitero que se você for assim, você tem que ter consciência que o mundo nem sempre vai seguir, vai te respeitar em relação a isso. É triste, mas a gente não vive num mundo perfeito, a gente não vive numa utopia. A gente vive num mundo que nos mata, né, e tal. E eu fico meio triste de ver esses embates tão fortes dentro do mundo trans, assim, e uma julgando a outra, né? Uma apontando o dedo na cara da outra. Não, porque você não é trans de verdade. Você não tem silicone, você não é trans. Porque mulher trans, travesti, tem que colocar óleo de avião no corpo. Você tem que ter bundão, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que ser assim, tem que fazer a barba, tem que fazer laser. Então, tipo, ou assim, ou você é muito velha, ou você é novinha, não sabe de nada ainda, né? Então, assim, são muitos julgamentos que eu fico olhando e falo, gente, dentro da própria comunidade, as gatas se alfinetam muito, né? Isso é triste, assim. Em vez da gente debater com, sei lá, não com classe, mas com diplomacia, né? Enxergar vários ângulos, vários pontos. Eu acho que radicalidade, assim, não... em alguns momentos é o caminho, mas em alguns momentos não. Enfim, deixem aí embaixo o que vocês acham. Espero ter exposto o meu posicionamento, tá? Sobre esse tema aí, polêmico, zérrimo. E enfim, gente, viva a diversidade, tá bom? E viva os nossos direitos trans, certo? Por exemplo, teve um vou dar um exemplo aqui, de um cara que entrou numa universidade com cotas trans. Vou falar cara aqui, tá? Porque nesse caso eu acho que ele se aproveitou da causa trans e entrou lá como uma pessoa trans. Mas quem sou eu pra dizer, né? Acabei de falar aqui que trans tá na cabeça, né? Trans tá no interno, mas também tá no social. Enfim. É uma pessoa lá, barbada e tal, e entrou na universidade. Só que assim, você vê o perfil da pessoa, eu nem lembro direito, não vou colocar aqui. Mas assim, veste roupa ditas masculinas, se comporta de jeitos ditos masculinos, tem a barba grande e tal. Porque assim, gente, o problema em si, eu não vejo que é a barba, né? Mas assim, se a pessoa traz signos da feminilidade no seu dia a dia, a saia, a blusa e tudo mais, assim, aí é um outro contexto, é um outro lugar. Mas essa pessoa não fez isso, né? Essa pessoa, tipo, realmente se veste com roupas de homem, né? Ditas de homem. Então dá pra gente falar que é
mulher, porque quando a gente fala, se põe no mundo como uma mulher, uma travesti, já existem signos que carregam esse nome, esse peso. A gente pode criar outros signos que não precisem carregar tudo isso. Existem outros signos não. Criar outras nomenclaturas, criar outras nomenclaturas que carreguem outros estereótipos, outros pesos, né? E tem a não binariedade, tem o gênero fluido, tem outras coisas, né? Mas esse cara, tipo, essa pessoa, tipo, é realmente um cara, né? Não trouxe, não tem elementos da feminilidade ali no dia a dia dele, né? Então, provavelmente, eu tô fazendo hipóteses aqui, tá? Essa pessoa, pelo que me parece, ela usa da transconveniência, né? Ela usa da conveniência, da diversidade do que é ser trans, pra poder ferir os nossos direitos. Porque é uma pessoa que não teria que ter direitos a partir da nossa luta, entendeu? É diferente, por isso que são muitas camadas, é muito delicado tudo isso. Enfim, tem muitos vídeos aí pra vocês assistirem, falando e abordando sobre tudo isso. Muitos diálogos e muitas coisas por aí, mas essa é a minha posição, tá? Que eu já falei aí várias vezes. Se cuidem e até o próximo vídeo, gente. Beijo!